meus queridos alunos, falávamos há pouco sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância e disse que não é possível. Rapidamente, eu esqueci de colocar isso aqui, o princípio da insignificância, e aí vocês estudam isso com o Clebão, ele é causa excludente da tipicidade material. Então, causa excludente da tipicidade material. Perfeito. E aí mostrei para vocês a súmula. Por que eu falei sobre isso? Porque agora surge uma outra discussão interessante. Professor, seria possível nesses casos de Lei Maria da Penha, de Lei Henri Borel, a aplicação do princípio da bagatela imprópria? Linda pergunta para cair na sua prova. O princípio da bagatela imprópria, cuidado, vocês também devem ter estudado com o Clebão. Ele vai trabalhar não como causa excludente da tipicidade material, e sim como uma causa supralegal excludente da punibilidade. Vejam então que não afasta a tipicidade material. É uma causa supralegal excludente aí, ou extintiva da punibilidade. E geralmente se trabalha aqui, pessoal, com aquela ideia do chamado princípio da necessidade da pena. Então, o princípio da necessidade da pena, previsto lá no artigo 59 do Código Penal. E a ideia, então, trabalhada por esses doutrinadores é no sentido de que, diante da ausência de necessidade da aplicação da pena, por mais que aquele indivíduo tivesse praticado uma conduta típica, antijurídica e culpável, ele não deveria ser punido, tá? Essa discussão, ela ganha importância no caso da Lei Maria da Penha, quando ocorre o quê? Quando ocorre a reconciliação do casal. Algo que é muito comum, xará. E mais uma vez, cuidado para não julgar os outros, né? Porque às vezes a mulher apanha e você fala lá, ó, voltou. E aí você vê, né, aqueles absurdos, assim, voltou, tá pedindo para sofrer novas violências. Mas, meu amigo, você não sabe, né, o contexto dessa mulher. Você não sabe o que teria levado ela a se reconciliar com o agressor. Essa discussão ganha força aqui, porque alguns doutrinadores vão dizer o seguinte, olha, se houve a reconciliação do casal, por que punir este agressor? Legal? Cuidado com isso, essa tese, ela não é aceita pelos tribunais superiores. Não é possível, tá? Então, os tribunais superiores não admitem a aplicação desse princípio da bagatela imprópria nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Eu cito aqui no Manual de Legislação Criminal Especial um agravo regimental no ARESP 2617-100. Então, agravo regimental no ARESP de número 2617 e 100. Oriundo daqui de São Paulo. Tá? Então, julgado aí de agosto de 2024, onde o STJ afastou essa tese sob o argumento de que não merece acolhida, exatamente sob pena de banalizarmos essa espécie de violência e de darmos à mulher essa discricionariedade para dizer se o indivíduo merece ou não ser punido. Certo? Próximo tópico, extremamente relevante e atual, põe na tela. Irrelevância da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da vítima para fins de aplicação da Lei Maria da Penha. Xará, como assim? Durante algum... pessoal, vocês estão percebendo
que a Lei Maria da Penha, qual é a estratégia do agressor? Sair dela. É tão simples quanto isso. O cara quer sair da Lei Maria da Penha. Ele não quer se sujeitar à Lei Maria da Penha, porque ele sabe que a aplicação da Lei Maria da Penha, para ele, vai ser extremamente gravosa. Então, meu amigo, as teses vão surgindo a cada dia. E aí, qual é uma das teses que surgiu? Uma das teses que surgiu é exatamente qual? Que o crime não teria como motivação a violência de gênero. Renato, como assim? Essa tese foi ganhando relevo aí, pessoal, e alguns dizendo assim, olha, por que você bateu na sua esposa? Ah, eu bati nela porque nós estávamos discutindo a guarda dos filhos. Então, olha que interessante. O cara agredia a esposa e a motivação direta seria a guarda dos filhos. Como exemplo, tá, pessoal? Aí, qual era a tese dele? A tese dele é que, como o delito não foi perpetrado como espécie de violência de gênero, não deveria ser aplicada a Lei Maria da Penha. E aí vai. Eu posso dar N exemplos para vocês. Quer ver um outro exemplo interessante? Ana Hickman, mesma coisa. Falava assim, olha, ela tem mais patrimônio, sei lá, parece que tinha empresas, uma confusão danada lá, né? Mas assim, olha, ela é mais rica que ele. Então, como é que ela está em uma situação de vulnerabilidade diante do marido que dependia dela financeiramente? Colegas, repito, o que já foi dito várias vezes na aula de hoje. Não se trata exclusivamente de uma questão financeira. Não se trata exclusivamente de uma questão patrimonial. Porque ainda que sua mulher ganhe mais que você, no âmbito da unidade doméstica e familiar, fisicamente, emocionalmente, ela pode estar em uma situação de vulnerabilidade. Então, essa diferença de classe, né, essa diferença de renda, não é um fator que justifica o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha. Legal? Isso aqui foi tão discutido e tão debatido que gerou uma mudança legislativa. Está aí na tela para vocês. A Lei Maria da Penha, ela foi alterada em 2023, em boa hora, porque isso aqui vinha sendo usado por alguns tribunais e pelo próprio STJ, porque o próprio STJ, em alguns julgados, afastava isso. Afastava a Lei Maria da Penha, dizendo, não, ele bateu na mulher, mas ele bateu na mulher porque o casal estava discutindo a partilha dos bens. Então o motivo não foi o gênero feminino, e sim a questão patrimonial. Não me interessa, tá bom? Em boa hora isso agora consta da lei. Então essa mudança foi extremamente positiva e aplaudida pelas mulheres aí. Põe na tela aí, Xará. Esta lei será aplicada, eu só não entendi porque que colocaram isso no 40A. Porque para mim teria sido muito melhor colocar isso, por exemplo, lá como parágrafo do artigo 5º. Mas não é a localização topográfica que vai alterar o resultado do suco aí não, tá? Esta lei será aplicada a tá vendo? Ele até cita o artigo 5º, que deveria ser um parágrafo do artigo 5º. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, vírgula, e veja se consegue ser mais claro que isso, independentemente da causa ou motivação da violência e da condição do agressor ou da ofendida. Tá legal isso, pessoal? Então não é porque você bateu na esposa, na companheira, por conta de questões patrimoniais, guarda dos filhos. É só você imaginar a minha situação.
Eu sou promotor, minha esposa é juíza. Então, né, você fala assim, bateu nela, não. Não há nenhum, não vai aplicar a Lei Maria da Penha, porque vocês, não há uma vulnerabilidade. A sua esposa, Renato, ela não está numa situação de vulnerabilidade. Você está de brincadeira comigo. Fisicamente, é óbvio que há uma vulnerabilidade, por isso não é o fato de que ela é juíza que isso vai servir para afastar a aplicação da Lei Maria da Penha. Beleza? Sobre o assunto, está até aí um julgado também de 24. A orientação mais condizente com a Lei Maria da Penha é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência são presumidas, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para a incidência da Lei Maria da Penha. Vou deixar aí, era um caso, diante de uma situação, o irmão contra a irmã. Afastou a aplicação, bem como a incidência, sob o fundamento não teria sido constatada relação de dominação sobre a vítima, o que afastaria a motivação de gênero. Contudo, a orientação mais condizente, restou evidenciada pela mudança produzida pela Lei 14.550 e abraçada por precedentes, é no sentido que a vulnerabilidade e hipossuficiência são presumidas em todas as relações do artigo 5º. Tá? Assim, no contexto em que o irmão atacou-a pelas costas com socos enquanto ela lavava louça e apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la, violência doméstica e familiar, justificando a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada nos termos do artigo 5º, 1º e 2º da Lei 11.340. Seguimos. Próximo item, põe na tela, Xará, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo dessa violência? Já falamos. Lá atrás, quando eu coloquei pressupostos cumulativos, eu mostrei para vocês o parágrafo único, segundo o qual as relações independem de orientação sexual, o que significa dizer que o sujeito ativo tanto pode ser um homem, inclusive contra outro homem, né, numa relação homoafetiva, como pode ser uma mulher. Tá? Lembre-se apenas que, quando for outra mulher, devemos verificar se há, né, essa vulnerabilidade, se há essa hipossuficiência. Né? Eu até coloquei um caso aqui, um pouco antigo, antes dessa mudança do 40A, mas um delito envolvendo irmãs. E aí o STJ entendeu que não haveria a incidência da Lei Maria da Penha. Tá? Sujeito passivo, objeto é a mulher, sujeito tanto o homem quanto a mulher, mas no caso, desavença entre irmãs, entendeu ali que não havia nenhuma motivação de gênero. Quer dizer, você poderia até questionar esse julgado à luz do 40A, mas há de se perguntar se haveria uma das hipóteses lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Seguimos. Está aí na tela o 40A, mais uma vez exibido aí para vocês. Vamos lá. Elemento subjetivo necessário para a incidência da Lei Maria da Penha. Colegas, os delitos sujeitos à aplicação da Lei Maria da Penha, qual é o elemento subjetivo? Pode ficar comigo. Xará, você vai anotar no seu material o seguinte: não consta da Lei 11.340 nenhum dispositivo acerca da questão. Então, colegas, cuidado com isso, porque esse tema suscitado aí para vocês agora, eu estou levantando aqui, mas eu devo desde já adverti-los que a Lei Maria da Penha não fala sobre isso. De fato, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela não diz nada sobre esse assunto. A doutrina, todavia, vai trabalhar com a matéria e vai dizer o seguinte, espera aí.
todas aquelas hipóteses de violência, elas necessariamente têm que ser dolosas. Então, necessariamente, crimes, vou tirar até crime, né, para também abranger contravenção. Então, necessariamente, infrações dolosas. Então, segundo a doutrina, colegas, não estão sujeitas à Lei Maria da Penha eventuais infrações culposas. Exatamente porque, no caso de culpa, o indivíduo, em momento algum, se aproveita da vulnerabilidade da vítima para subjugá-la. Eu costumo dar um exemplo, Xará, que me dói até hoje de lembrar. Uma vez eu estava em casa e fui abrir a porta do carro. Ao abrir a porta do carro, a minha menina, devia ter uns 4 anos, veio correndo, não vi, a porta bateu na cabecinha dela. Então você fala assim, nossa, que legal, né? O professor é um agressor de criança. Acontece, infelizmente acontece. Brincando, meu menino, né? Quem tem menino sabe disso, menino adora brincar de lutinha, eu nem gosto muito, mas a energia que tem ali, né? Então às vezes vem, você machuca alguma coisa ali. Mas nesse caso, eu abri a porta e bateu, fez um galo nela. Eu pergunto, aplica-se a Lei Maria da Penha? Não, porque em momento algum, o agressor, no caso eu, teria se aproveitado dessa vulnerabilidade para praticar especificamente contra ela uma violência física. Então isso não se enquadraria na violência física constante lá do artigo 7º. Todas aquelas formas de violência do artigo 7º, que a gente vai estudar ainda hoje, elas então necessariamente devem ter sido praticadas de maneira dolosa. Beleza? Mas eu repito, tá, pessoal? Isso aqui não consta da Lei Maria da Penha. E confesso também que nunca vi os tribunais superiores se debruçando expressamente sobre essa discussão. Vamos lá? Já vimos então o sujeito passivo, sujeito ativo. Agora a gente vai começar a estudar cada um dos contextos do artigo 5º, que vai dizer então unidade doméstica, unidade familiar e em qualquer relação íntima de afeto. Vamos lá então? Qual é a primeira hipótese? No âmbito da unidade doméstica. O que seria isso? Está aí na tela. O que seria esse espaço? É um espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então vamos lá então, para destacar isso aqui. Primeiro, no caso do inciso primeiro, senhores, cuidado com isso. Nós estamos falando do quê? De um espaço de convívio permanente de pessoas. E a própria lei deixa claro que, nesse caso, não há necessidade de haver vínculo familiar. Tá vendo aí na tela, ó, com ou sem vínculo familiar. Então aqui uma discussão que já surgiu e é interessante, ela versa sobre quem? Sobre a funcionária doméstica, a funcionária do lar, a secretária do lar que trabalha lá para você. Estaria ela sujeita à aplicação da Lei Maria da Penha? Sim ou não? Vai depender do caso concreto, Xará. Porque, às vezes, você tem aquela faxineira. Ela faz faxina uma vez por semana. Ela faz faxina uma vez a cada 15 dias na sua casa. Não tá. Por quê? Ela não convive de maneira permanente naquele local, apesar de não ter vínculo familiar. Agora, muda o contexto. Às vezes, você tem uma pessoa que vive na casa, aliás, a gente sabe disso, né? Às vezes você tem situações de babás, cuidadoras de idosos, que a pessoa vive ali, trabalha, às vezes até muito mais a carga horária permitiria, beleza? Nesse caso, ela estaria sujeita à Lei Maria da Penha. Eu até coloquei na tela um julgado de 2020, um crime cometido
contra a empregada por neto da patroa. Um estupro, olha que loucura isso. Cometido no ambiente doméstico, neto se aproveitou do convívio esporádico com a empregada da casa para praticá-lo. Situação que enquadra no inciso 1º do artigo 5º. O fato de o réu não morar na residência não afasta a Lei Maria da Penha. Isso porque o que se exige, é o nexo de causalidade e a relação de intimidade pré-existente, gerado pelo convívio doméstico, sendo desnecessária coabitação ou convívio contínuo entre o agressor e a vítima, podendo o contato ocorrer de maneira esporádica. Então é exatamente, pessoal, o que está aqui colocado na tela para vocês. Quer dizer, por mais que o neto não morasse naquela casa, né, a empregada vivia dentro daquela casa, não tinha vínculo familiar, mas é o quanto basta para a incidência do artigo 5º, inciso 1º, ora exibido para vocês. Seguimos? Próximo. Âmbito familiar. É o inciso 2º. Está aí na tela para vocês. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica familiar no âmbito da família, compreendida como a comunidade, agora sim, formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Tá certo? Então aqui, colegas, um conceito em que há, de certa forma, né, o próprio legislador vai conceituar o que seria a família, mas sem a existência desses laços, desses vínculos familiares, não haverá essa espécie de violência. Perceba que no caso do inciso 2º, você pode deduzir o seguinte, você pode deduzir que pouco importa o local do cometimento do delito. Porque o que eu preciso verificar é se há uma relação familiar. Então, se eu resolver agredir minha esposa fora de casa, né, não tem problema nenhum. Então, pouco importa o local do cometimento do delito, que não necessariamente precisa ser o espaço caseiro. Então, cuidado para diferenciar essa hipótese do inciso 2º da hipótese do inciso 1º, há pouco aí exibida para vocês. Legal? Mais uma observação, está aí na tela. Cuidado para não acreditar que todo e qualquer crime envolvendo parentes dê ensejo à aplicação da Lei Maria da Penha. Tinha que ser. Achei um caso de sogra e nora, da Jacaré mesmo, tá certo? Um caso concreto, a incidência da lei reclama situação de violência em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade. No caso, não se revela a presença dos requisitos, relação íntima, motivação e vulnerabilidade, concessão da ordem. O STJ entendeu que no caso aqui, como as duas estariam numa posição semelhante, não haveria entre elas uma relação de poder e submissão, entendeu que nesse caso não seria justificável a aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Por outro lado, olha aí um outro julgado, reconhecendo a aplicação da Lei Maria da Penha em crime cometido pelo neto contra a avó. Quer dizer, aí é uma situação completamente diferente, porque se você imaginar, meus avós já são falecidos, né? Mas você imaginar, por exemplo, um moleque de 20 anos agredindo a avó com 80 anos, 70 anos, claramente há uma situação de vulnerabilidade física que justificaria, então, a aplicação da Lei Maria da Penha. O último inciso do artigo 5º é o que provoca mais controvérsia. Por quê? Está aí na tela. É o da relação íntima de afeto. Vamos ler? Para os efeitos dessa lei, 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, vírgula,
independentemente de coabitação. Colegas, vamos lá então, porque esse aqui é o mais interessante, por vários motivos. Primeiro, o que seria essa palavra afeto? Ou o que seria essa relação íntima de afeto? Xará, há uma primeira corrente que vai dizer o seguinte: a expressão aqui, qualquer relação íntima de afeto, ela pode abranger qualquer relacionamento aí. Então, alguns fazem referência de forma ampla. Então, vamos colocar aqui, essa primeira corrente, fazem uma interpretação extensiva, de modo a abranger qualquer relação entre o agressor e a vítima, fundadas, por exemplo, em camaradagem, confiança, amizade, amor e assim por diante. Cuidado com isso, porque há uma segunda corrente que trabalha em sentido contrário e vai dizer que isso aqui deve ser objeto de uma interpretação restritiva, para dizer que relação íntima de afeto é uma relação que abrange apenas relacionamentos dotados de conotação sexual ou amorosa, tá? Então a amizade não estaria abrangida pelo inciso terceiro, tá certo? Aproveitando, não me pergunte jurisprudência, porque a jurisprudência não conheço nenhum julgado falando especificamente sobre isso. Mas, aproveitando essa discussão, Xará, pode ficar comigo, discute-se sobre o namoro. Namoro está dentro da Lei Maria da Penha? Põe na tela aí para nós, Xará. Tá ou não tá? Você vai anotar no seu material, você vai citar na sua prova, sabe quem? Professor Silvio Maciel. Pois é. Já gravou a aula do Silvão? Ah, ele grava de casa, né? Senhores, depois confirmem com o Silvão pelas redes sociais, mas o Silvão teria namorado por mais de 10 anos. Um negócio assim, quer dizer, tem vários casos, né? Agora, o que mais impressiona é o seguinte, aliás, acho que uns 14, 12 anos, é um negócio assim, né? Mas o que mais impressiona não é a duração do namoro, mas sim o fato dele ter se casado com ela. Isso que me impressionou. Porque geralmente quando o cara enrola durante tantos anos, ele enrola para terminar. Não. Silvão, né, casou. Então o que acontece? Casou com ela, pessoal. 14, 12 anos de namoro. Eu aplico a Lei Maria da Penha? Sim. Agora, namoro de carnaval. Você já namorou durante o carnaval, Xará? Namoro de carnaval? Hã? Pô, Xará, cara, peraí, vou até cumprimentar esse rapaz, esse menino. Ele só dá orgulho, né? Sabe fazer churrasco, sabe botar uma cerveja para gelar. Esse menino só dá orgulho. Perguntei para ele namoro de carnaval de sacanagem. Por quê? Porque tem, pessoal. Você tem certeza, aquele amigo que se apaixona fácil. Eu tenho um primo meu, pô, o cara viveu em união estável, acho que 4 anos. Juntou novinho. Juntou com 23, 24. Aí ele juntou, já falei assim, cara, não faz isso. Você é muito novinho, né? Aproveita um pouquinho mais. Tentei orientar a criança, né? Você aproveita. Juntou, né? Ó, coraçãozinho. Fez o coraçãozinho. Aí, juntou. Separou, Xará. Aí, quando ele separou, pá, me mandava foto. Eu tava dormindo, pô. Sou um cidadão casado, já tô fora do mercado, né? Tô lá deitado, pô, 11 horas pra mim já é de madrugada, né? Aí mandava foto da balada. Aí mandava foto, né, com as amizades novas. Olha, tô de amizade nova. Se é que você me entende, Xará. Não demorou 2 meses. Ó, já fez o coraçãozinho. Passou 2 meses, já começaram a viver juntos. Xará, tem gente que apaixona muito fácil. Uns caras assim que não dá. Então eu perguntei pro Xará, namoro de carnaval. Xará não é, né, desses que apaixona fácil. Por quê? Pô, quando você ainda era solteiro,
Xará até acordou, estava dormindo aqui durante a gravação, ele lembrou desses tempos. Porra, meu amigo, você vai pro carnaval para namorar no carnaval? Não, tá tudo errado. Você vai pro carnaval para curtir, fazer novas amizades, se é que você me entende. Xará, tem gente que namora no carnaval. A pergunta é, namoro de carnaval incide a Lei Maria da Penha? Não. Por que que não? Porque vai demorar 3, 4 dias. Se for em Salvador, 10 dias, né? Acabou aquilo ali, acabou, voltamos à vida normal. Beleza? Então, namoro, pessoal, você vai guardar no seu material que, na verdade, aplica-se a Lei Maria da Penha a depender do caso concreto. Então, se você citar na prova o caso do professor Silvio Maciel, você fala, pô, o namoro do Silvio Maciel durou mais do que muitos casamentos, muito mais. Você já estava comemorando, acho que, bodas de diamante, de casamento. De namoro. Legal? Agora, namoro de carnaval que dura 3, 4, 7 dias, aí certamente não se aplica a Lei Maria da Penha. Eu fiz questão de trazer um julgado antigo, corroborando isso, vejam, Lei Maria da Penha, ex-namorado. É muito comum, né, pessoal? E é muito comum porque, eu estou lembrando agora, o caso foi onde? Natal? Foi Natal? Foi Natal. Há pouco tempo, foi 2024, 2025, aquele... Eu não gosto de usar essa expressão, mas não tem outra, né? Aquele vagabundo, desculpa, tá, pessoal, que desferiu 60 socos, acho que foi Natal, né? Contra a mulher. Era namorado. Então você fala assim, ah, não aplica a Lei Maria da Penha? Senhores, hoje em dia, você pega às vezes, né, tem um colega meu, a menina dele tá lá com 17, 16 anos, já traz o namorado, já dorme em casa e assim por diante. Tem uma outra filha de uma amiga minha, namoram há 4, 5 anos. Então, como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha? Inciso 3º. É uma relação íntima de afeto? Sim. Há necessidade de coabitação? Vamos falar? Não. Tá certo? Põe na tela, ó. A aplicabilidade da lei a relações íntimas de namoro deve ser analisada diante do caso concreto. Não se pode ampliar o termo para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico. A brincadeira do namoro de carnaval. Em caso, nexo de causalidade entre a conduta e a intimidade que estaria sendo ameaçada depois de romper namoro. Muito comum, pessoal. Muitas mulheres relatam que ao tentar terminar o namoro, a violência, há uma escalada absurda nessa violência, justificando assim a aplicação da Lei Maria da Penha. Uma outra discussão que existe, é se haveria necessidade de quê? De coabitação. Precisa haver coabitação? Cuidado com isso, e eu até falo sobre esse tema, citando aqui doutrinadores em sentido contrário, mas há uma primeira corrente que dizia, que hoje está superada essa controvérsia, que há necessidade de coabitação. Então, há doutrinadores que diziam que o inciso 3º só poderia ser aplicado se acaso houvesse coabitação. E geralmente se dizia que o argumento seria a própria Convenção de Belém do Pará, que só autorizaria o reconhecimento dessa espécie de violência se praticada num contexto de violência doméstica ou familiar. Não havendo coabitação, essa violência não seria nem doméstica e nem familiar. Logo, não seria possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Cuidado com isso, pessoal. Esse entendimento absolutamente minoritário, porque prevalece o que está na própria lei. Não há necessidade de coabitação, né? Trabalha-se aqui, colegas, com o chamado, e eu até falo sobre isso aqui, chamado princípio pro homine. Ainda que você queira argumentar que a Convenção de Belém do Pará só fala em violência doméstica e familiar, a verdade é que sempre devemos procurar resguardar a norma que tutele de maneira mais eficaz
a proteção dos direitos humanos. E é o que acontece aqui. Houve uma opção do legislador brasileiro em criminalizar não apenas a violência doméstica, inciso primeiro, a violência familiar, segundo, como também aquela praticada no contexto de uma relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Então a gente sabe disso, Xará. Hoje relacionamento tem de tudo quanto é tipo, né? Você namora com 2, namora com 3, casa com 2, casa com 3, sei lá, né? Você tem quantas esposas, Xará? Não é problema meu, professor, cuida da sua vida, professor. Quantas esposas? Xará olhou e falou assim, não, tem uma só, já tá bom demais. Tô conseguindo, imagina, mais de uma aí. Mas tem gente que tem várias esposas aí. Então, Xará, não me interessa isso. Ainda que você não more sob o mesmo teto, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Beleza? Sobre o assunto, ó, aí tá na tela para vocês o teor da súmula 600. Para configuração da violência doméstica e familiar, não se exige coabitação entre autor e vítima. Pode ficar comigo, é esse então aí o teor. Maravilha? Breve intervalo, a gente volta já já.